E aí, jovem, tudo bom? Como é que está o seu conteúdo da escola? Material em dia? Né? Dever de casa em dia? Espero que sim. Preparei um vídeo aqui de cinemática, tá? Um conteúdo de cinemática para a gente fazer uma revisão juntos, beleza? Hoje eu estou trabalhando apenas com os fundamentos da cinemática, tá? Bom, para a gente começar a entender, né, o que é cinemática, precisamos saber que vamos trabalhar apenas com o movimento do corpo. Tá? Eu não estou preocupado com por que esse corpo entrou em movimento, ou por que esse corpo parou, ele está acelerando, enfim. A única coisa que eu vou analisar, né, as únicas coisas que eu queria analisar é o tempo, o deslocamento, a velocidade e a aceleração desse corpo. Tudo bem? É a única coisa que vamos trabalhar enquanto estudarmos com cinemática. Até aqui tudo bem? Ao analisarmos, né, o movimento desse corpo, podemos trabalhar com uma partícula ou com um corpo extenso. Tá? Atenção, anota, tudo bem? Enquanto eu falo, por favor. Lembra, vídeo a gente tem que participar de maneira ativa. Tá? O que é partícula? A gente vai tratar um corpo como partícula quando as suas dimensões não importarem para a resolução do problema. Tá? E vamos tratar um corpo como um corpo extenso, beleza? Quando as suas dimensões importarem para o problema. Como conseguimos diferenciar isso? Trouxe dois exemplos, tá? Montei duas questões simples para a gente conseguir, né, enxergar melhor essa diferença entre um e outro. Ó, uma família partiu da cidade A às 8 horas da manhã e chegou à cidade B, distante 60 km de A, às 9 horas da manhã. Calcule a velocidade média do carro nesse trajeto. Eu falei que horas a família sai da cidade A. Falei a distância entre a cidade A e a cidade B. E disse que horas essa família chega na cidade B. Você concorda comigo que o tamanho do carro não importa para o problema? O tamanho do carro não vai influenciar em nada. Tanto que o problema nem informou o tamanho do carro. Beleza? Então aqui eu trabalho com a partícula ou ponto material. Um trem de 400 metros de comprimento se movimenta com uma velocidade de 108 km por hora. Calcule o tempo necessário para o trem passar completamente por um túnel de 500 metros. Olha que interessante. Para o trem passar por completo pelo túnel, ele tem que sair todo de dentro do túnel. Ou seja, toda a sua extensão, todos os seus 400 metros devem sair de dentro do túnel. Eu não posso dizer que o trem passou completamente pelo túnel só quando a frente dele, né, começou a sair de dentro desse túnel. Ele tem que sair por completo. O que acontece? Então, a dimensão desse trem, esses 400 metros de comprimento, irão importar nos meus estudos. Por quê? A gente tem que imaginar que o trem tem que percorrer os 500 metros do túnel mais os 400 metros do seu comprimento para completar essa passagem. Então aqui eu estou trabalhando com um corpo extenso. Beleza? Vamos lá. Fiz aqui essas duas obras de arte. Tudo bem? Eu acho desnecessário porque está bem claro, né? O que representa cada desenho, mas eu vou explicar mesmo assim, tá? No primeiro caso, eu tenho um ônibus, tá? Eu tenho uma pessoa aqui de pé no ônibus, uma pessoa sentada no ônibus e um observador na parte de fora, tudo bem? Aqui eu tenho uma pessoa andando e aqui eu tenho uma árvore, tá? Eu acho que ficou tudo muito bem claro. Enfim, para a gente entender o movimento do corpo, precisamos de um referencial. Por que a gente precisa de um referencial? A gente só pode dizer que o corpo está em movimento se comparamos esse movimento a algo. Tá? Quando você anda, você está se aproximando de alguma coisa ou se afastando de alguma coisa. Tudo bem? Conseguimos perceber noção de velocidade quando conseguimos, né, olhar para o ambiente externo e vemos que os elementos estão passando cada vez mais rápido, né? São apenas vultos, dependendo do carro, né? Quão rápido estiver este carro. Beleza? Agora imagina você assim no mundo todo em branco.
chão, o horizonte, o céu, não tem nada, não tem objeto algum. É só uma imensidão branca. Você não consegue ter noção de movimento, velocidade, você não sabe nem de onde você saiu. Você tem a sensação de andar pelo movimento de suas pernas, mais ou menos isso. Tá? Não existe nada para você usar de referência. Tudo bem? Então, para a gente entender o movimento de um corpo, precisamos de um referencial. Tá? Então, eu só posso dizer, por favor, anotem isso, tá? Eu só posso dizer que um corpo está em movimento quando a posição desse corpo varia em relação a um referencial. Tudo bem? Vou repetir. Só posso dizer que um corpo está em movimento quando sua posição varia em relação a um referencial. Do contrário, este corpo está em repouso, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui uma pessoa de pé no ônibus e eu tenho uma pessoa sentada no ônibus. Tudo bem? Esse exato momento aqui, tá? A pessoa não está andando no interior do ônibus e a pessoa sentada permanecerá sentada. A posição entre eles não está variando. Logo, eu posso dizer que essa pessoa está em repouso em relação a essa outra pessoa aqui. Eu vou botar letras para ficar mais fácil, né? Vou chamar esse cara de A, esse cara de B, esse cara de C. Então, eu posso dizer que A está em repouso em relação a B. Por que isso? Porque a posição entre eles não está variando. Porém, o ônibus, vou colocar um vetor velocidade aqui. O ônibus ele está em movimento, tá? Como o ônibus está em movimento, eu posso dizer o seguinte, que o ônibus está em movimento em relação ao observador C, porque a posição entre eles varia, assim como eu posso dizer que A também está em movimento em relação ao observador C, porque a posição entre A e C está variando. A distância entre eles está aumentando com o tempo. Logo, temos uma variação de posição. Se temos variação de posição, temos movimento entre esses corpos. Até aqui tudo bem? Então, novamente, só para a gente entender melhor. Para termos movimento, tá? Só podemos dizer que um corpo está em movimento quando a sua posição varia em relação a um dado referencial. Do contrário, esse corpo está em repouso. O que a gente precisa entender? Existe uma simetria entre movimento e repouso. Tá? Vamos pegar aqui o exemplo do menino andando em direção à árvore. Como o menino está andando aqui, né, ele vai passar ao lado da árvore, a posição entre o menino e a árvore está variando. Né? A posição entre eles está diminuindo com o tempo. Logo, o menino está em movimento em relação à árvore. Por que uma simetria? Porque eu digo que a árvore está em movimento em relação ao menino. Tudo bem? Vou repetir. Meus jovens, cuidado ao usarem senso comum ao estudar física. Tá? Principalmente essa parte de referencial, movimento e repouso. Tudo bem? Para vocês não usarem o senso comum do que é um corpo parado, por exemplo. Tá? Se eu estou sentado, eu estou parado, eu não posso estar em movimento. Se B está em movimento em relação... Se C... Vamos lá. B está em movimento em relação a C. Porque o ônibus está aqui em movimento. Logo, C está em movimento em relação a B. Mas, cara, a pessoa está parada no ponto de ônibus. Beleza. Em relação ao ponto de ônibus, de fato, ela está em repouso. Mas em relação à pessoa dentro do ônibus, ela está em movimento. Porque existe essa simetria. Beleza? Porque existe uma variação de posição entre C e B. Beleza? Se existe a variação de posição entre dois corpos, eu digo que eles estão em movimento em relação um ao outro. Se não existe variação de posição entre dois corpos, digo que eles estão em repouso, um em relação ao outro. Tudo bem? O que vai determinar movimento e repouso é a variação de posição entre dois corpos.
Beleza até aqui? Separem o senso comum. Olha para cá esse exemplo. Um professor circula pela sala enquanto os alunos realizam sua prova de física. Não coloquei aqui, né, mas os alunos estão sentados realizando sua prova de física. Podemos encontrar um referencial onde os alunos estejam em movimento? Consigo. Os alunos estão em repouso em relação às suas cadeiras? Sim. Porém, contudo, entretanto, todavia, os alunos estão em movimento em relação ao professor. O professor está circulando dentro de sala de aula. Então, a posição entre ele e os alunos está variando com o tempo. Se a posição entre eles varia, logo eu digo que o professor está em movimento em relação aos alunos e os alunos estão em movimento em relação ao professor. Tudo bem? Beleza até aqui? Eu espero que não tenha ficado com dúvidas, tá ok? Bom, para a gente continuar trabalhando com a questão do movimento, tá? A gente precisa entender o que é a trajetória. A trajetória é o caminho feito pelo nosso objeto, tá? No primeiro momento, a gente vai trabalhar só com o movimento retilíneo, tá? Mais à frente, vamos trabalhar com lançamentos, mas agora, no primeiro momento, apenas com movimentos retilíneos, movimentos em linha reta, tá? Então, nossa trajetória vai ser um eixo, um semi-eixo orientado, tudo bem? E o que vai ser o espaço? Semi-eixo orientado da esquerda para a direita, tá bom? A gente pensa no nosso eixo X, vocês já viram isso em matemática, tá? E o que seria o espaço? O espaço é a posição que uma partícula ocupa ao longo de sua trajetória, tudo bem? Desculpa, perdi o fio da meada, estávamos falando de espaço, né? Espaço, então, vai ser a posição ocupada pela nossa partícula durante o seu movimento. Beleza até aqui? O que a gente precisa entender? Lembra que eu falei, vamos começar a separar o nosso senso comum, tá? Vai ter uma diferença entre, vamos representar, delta, gente. Delta é variação, tá? Vocês vão ver isso em Física 1, Física 2, Física 3, não estou lembrando de nada agora, mas Física 1 e Física 2 principalmente. Variação do espaço, variação do tempo, variação da temperatura, tudo bem? Delta é variação de algo e calculamos como sendo final menos inicial. Variação da temperatura, temperatura final menos inicial. Variação do deslocamento, posição final menos posição inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, delta é variação, tá? Então, delta S entendemos como variação do deslocamento. Até aqui tudo bem? Fechadinho? E isso daqui vai ser diferente de distância percorrida. Beleza? Então, variação do deslocamento é diferente de distância percorrida, tá? Trouxe aqui um exemplo prático para vocês conseguirem enxergar isso melhor. Um carro parte do quilômetro 30 de uma rodovia até o quilômetro 75. Nessa mesma estrada, ele faz um retorno e volta até o quilômetro 50. Calcule a distância percorrida e a variação do deslocamento. Botei letra A, letra A. Letra A e letra B, né? Letra A e letra B. Bom, vamos começar desenhando. Ele estava aqui no quilômetro 30. Andou até o quilômetro 75. Aqui ele fez um retorno, então, quilômetro 75, e foi até o quilômetro 50. Quilômetro 50. Pergunta, a distância percorrida. Distância percorrida é simples, é só calcular o quanto o nosso objeto andou, independente do sentido da trajetória, tá? Então, daqui
para cá, do 30 para o 75, vocês concordam comigo que o nosso objeto andou 45 quilômetros, né? Basta a gente subtrair o final menos o inicial. Daqui para cá, eu estou trabalhando com módulos, apenas com valores positivos. Nosso objeto andou do 75 para o 50, 25 quilômetros. Então, qual foi a distância percorrida? Bom, 45 com 25, 70. O nosso carro andou 70 quilômetros. E qual foi a variação do deslocamento? Bom, onde ele inicia o seu movimento? No quilômetro 30. Então, vou chamar de posição inicial. Onde ele encerra esse movimento? Aqui no quilômetro 50. Vou chamar de S. Posição final. Tudo bem? Esse zerinho aqui é de início, origem, tá? Então, essa distânciazinha aqui é o nosso delta S. Delta S é posição final menos posição inicial. Delta S é 50 menos 30. Delta S é igual a 20 quilômetros. Tudo bem? Então, distância percorrida é 70, variação do deslocamento 20 km, tá? Então, a variação do deslocamento só vai se preocupar com a sua posição final e sua posição inicial, e não todo o movimento executado pelo corpo. Tá ok? Beleza até aqui? Bom, velocidade. Tudo bem? O que vocês precisam entender? Velocidade vai ser a variação do espaço pelo tempo, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nas unidades antes de vocês pensarem em fórmulas. Vou repetir, velocidade, eu estou falando do quanto a posição do corpo está variando em função do tempo. Exemplo, vocês estão no carro com um dos seus responsáveis e ele ou ela está andando a 80 km por hora. Como é que eu entendo isso daqui? Como é que eu leio? Como é que eu interpreto essa informação? Ora, eu digo que a cada 1 hora esse carro percorrerá 80 km. Então, a cada 1 hora eu vou percorrer 80 km. Beleza? Prestem bastante atenção nas unidades, tá? Bom, essa fórmula aqui é basal, vamos usar bastante, que é a velocidade média, é a variação do deslocamento pela variação do tempo. Repara que isso daqui está me dando só a média das velocidades, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto de início, o ponto de fim, subtrair, essa é a minha variação do deslocamento. E eu vou pegar o tempo de início e o tempo de fim. Essa é a minha variação do tempo. Repara o seguinte, e eu vou trazer isso em alguns exercícios, em revisões que vamos fazer no futuro, sobre cinemática, tá? O problema aqui não está preocupado com engarrafamento, o problema aqui não está preocupado se a pessoa parou para fazer um lanche, beleza? O problema só está preocupado com o tempo que se iniciou o movimento e o tempo que se concluiu. Você mora no Rio e vai para Minas Gerais, alguma cidade no interior de Minas. Aí levou, não sei, nunca fez essa viagem de carro? 6 horas de carro? 7 horas de carro? Não sei se eu estou muito longe. Vou botar 7 horas de carro. Tá? Aí, sei lá, você me diz, não, é que 7 horas é muito, dá para fazer menos. Não, de fato, talvez dê, mas a pessoa parou para fazer um almoço, tomar um café da manhã, parou numa lojinha de artesanato, pegou um engarrafamento, parou num pedágio.
Mas tudo isso daqui eu vou levar em consideração no meu estudo, tá? Falei 7 horas. Então, se você saiu 5 horas da manhã de casa e chegou lá meio-dia, eu vou levar esse tempo em consideração quando eu for calcular a velocidade média que esse carro fez durante esse percurso, tudo bem? Independente de você ter parado porque o pneu estourou, porque tomou café da manhã ou por causa de uma loja de artesanato ou engarrafamento. Eu vou pegar a variação do deslocamento e a variação do tempo, e isso vai me dar a velocidade média. O que é a velocidade média? Tudo bem? Digamos que ao fazer esse cálculo a gente encontre uma velocidade média de 70 km por hora. Eu estou dizendo que se você saísse do Rio, tá, a 70 km por hora e mantivesse essa velocidade durante todo o seu percurso, você iria chegar nessa cidadezinha no interior de Minas 7 horas depois, tá? Eu estou te dizendo que você faria o mesmo percurso no mesmo tempo, né? Eu estou imaginando estrada livre, se você tivesse mantido uma velocidade constante de 70 km por hora. Beleza? A velocidade média não está levando em consideração aqui os momentos que você acelerou, desacelerou, nem nada do tipo. Tá? É a média das velocidades. Beleza? Até aqui tudo bem? Bom, se a gente trabalha com uma velocidade positiva, entendemos que o movimento é progressivo. Se trabalhamos com uma velocidade negativa, entendemos que o nosso movimento ele é retrógrado. Tá? Gente, o sinal positivo e o sinal negativo só vão estar aqui para nos indicar o sentido do movimento. Então, vou botar aqui a minha trajetória. Vou botar aqui minha trajetória e eu vou botar aqui minha origem dos espaços, tá? Vamos adotar a seguinte convenção. Pode mudar em algum exercício, mas vamos adotar a seguinte convenção. Da esquerda para a direita, tá? Eu digo que o meu veículo, o meu objeto, né? Ele está se movendo no sentido positivo da trajetória. Tá? Da esquerda para a direita é o sentido positivo da trajetória. Tá? Então ele se move no mesmo sentido da trajetória. Da direita para a esquerda, eu digo que esse objeto está se movendo no sentido contrário. Como é que eu represento um movimento, um objeto, perdão, se movendo no sentido contrário da trajetória? Eu coloco um sinal negativo, tá? Então, uma velocidade negativa só representa que esse objeto está se movendo no sentido contrário ao da trajetória, tá bom? Até aqui tudo bem? Antes da gente ir para o exercício, eu achei válido falarmos de algumas conversões que são importantes vocês saberem, tá bom? Eita. Então vamos lá. O que vocês precisam lembrar? 1 km é igual a 1000 metros. Tudo bem? Pode ir a calhar, né? E 1 metro é igual a 100 centímetros. Tudo bem? Beleza? Também posso escrever da seguinte maneira. 1 metro é 1 milésimo de quilômetro. Passei o 1000 dividindo. E 1 centímetro é 1 centésimo de metro. Tudo bem? Conversão também importante de tempo. Tá? Vou mudar aqui de cor. Tá verde. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Beleza?
consigo concluir que 1 hora é igual... Se eu converter de minuto para segundo, ó, vou fazer aqui 60, e 1 minuto tem 60 segundos. Então, meu minuto virou 60 segundos. Então, daqui eu concluo que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, 1 hora é igual a 60 minutos, perdão, ou 1 hora é igual a 3.600 segundos. Beleza? E por último, não menos importante, converter de quilômetro por hora para metro por segundo. O que vocês precisam lembrar? Daqui para cá, vocês dividem por 3,6, tá? Daqui para cá, vocês multiplicam por 3,6. Beleza? Show? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso exercício e finalizar o vídeo de hoje. Um ônibus desloca-se com velocidade constante. Então, vamos já. Guarda isso, velocidade constante. Tudo bem? Gente, velocidade constante, a gente vai trabalhar com um basicão. ΔS e ΔT, tá? Isso é velocidade média. Em um trecho retilíneo de uma estrada. Um passageiro desse ônibus estudante de física vê através da janela uma placa na beira da estrada que informa a existência de telefones de emergência a cada quilômetro. Vamos separar isso também. Com a intenção de calcular o valor da velocidade do ônibus, o estudante usa o cronômetro do relógio do telefone celular e verifica o intervalo de tempo que o ônibus leva para percorrer a distância de um telefone de emergência a outro. Então vamos lá. Lembra? Está treinando, ainda não está habituado a pegar nos exercícios de física, se habitua a organizar bem o problema, desenhar bem o problema para depois resolver. Se você fizer isso em casa, no dia da prova, você não vai ter tanta dor de cabeça. Não vai nem ter a necessidade de desenhar, porque você vai conseguir enxergar a resolução do problema. Então, eu vou usar o intervalo de tempo que leva para o ônibus passar por um relógio e chegar no relógio seguinte. Cada relógio está numa distância de 1 km um do outro. Tudo bem? Então, ele vai percorrer uma distância de 1 km. Essa é a nossa variação do deslocamento, 1 km. Tá? Com a intenção de calcular o valor da velocidade do ônibus, o estudante usa o cronômetro do relógio do telefone celular e verifica o intervalo de tempo que o ônibus leva para percorrer a distância de um telefone a outro. E a distância entre os telefones é sempre de 1 km. Isso foi dado pelo problema. Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase a seguir. Para que o ônibus esteja a 100 km por hora, o tempo medido pelo estudante deve ser de... Vamos lá. Velocidade é igual a 100 km por hora. Eu quero calcular o tempo. Bom, temos distância, temos velocidade, quero tempo, é só aplicar aqui na fórmula. Velocidade é 100, distância é 1, tempo eu não tenho. O tempo está dividindo, passa para cá multiplicando. 100 vezes o tempo é igual a 1. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso dá 1/100 de hora. Tá bom? Mas lembra, o problema é que é o tempo em segundos. Então, eu preciso passar de hora para segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, no lugar da hora, eu vou colocar 3.600 segundos.
Então fica, isso é igual a 1/100, e no lugar da hora eu coloquei 3.600 segundos. Olha para cá, ΔT, multiplicação de fração, a gente faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3.600 vezes 1 é 3.600, 100 vezes 1 é 100. Corta 0 com 0, 0 com 0. Beleza? Deixa eu até cortar isso direito, ficou ruim. Corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Sobra 36 sobre 1. Então, nosso tempo é de 36 segundos. Gabarito letra B. Belezinha, jovens? Então, pela aula de hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.